Alô criaturas, alô criaturas, hoje eu sou o Zé Douradinho e hoje eu vou falar de um trem diferente, bem diferente do que nós estamos acostumados a ver e falar. Vamos falar de um trem que eu conheço desde menino e que eu uso há mais de 10 anos, nós aqui em casa usamos há mais de 10 anos e pouco tempo foi saber de todas as vantagens desse produto. Era conhecido na nossa região, quando menino, como óleo de pau. Pau de óleo, óleo do pau de óleo, né? Eu lembro do meu avô, né? Meu avô furava o pau de óleo lá com um machado, fazia um buraco nele no fundo lá para juntar o óleo, para remover o óleo. E muitas vezes ele passava batido, despercebido, né? E pouca gente usava lá, um ou outro lá que usava e conhecia e acreditava naquilo. Agora, depois que eu fiquei sabendo, mas que eu passei a usar uns 10 anos atrás, e que a família tudo usa, e que nós foi descobrir que o bicho é bom mesmo, e que nós largou de banda um lote de doencinha que andava perturbando nós, tipo coceira, sarna, micose, esses trem, e umas coisinhas, umas gastrite, queimação, dor de dente, ferida na boca, essas coisinhas bestas que andam perturbando a gente. E que muitas vezes é uma receitinha aqui, uma receitinha ali, e às vezes não resolve muita coisa. E nós já não sabemos da época que nós não tem disso aqui. Depois, pesquisando melhor na internet, eu achei esse texto aqui, que eu achei que é bom para passar isso aí para vocês, algumas informações. Acredita quem quiser, viu? E eu acredito, uso, continuo usando, vou morrer usando, né? Então, marca que eu vou demorar a morrer usando. Afinal. Vamos lá, óleo de copaíba. Faz bem para pele, cabelo, e é anti-inflamatório, analgésico e antisséptico. Conheça o milagroso óleo de copaíba, que apresenta muitas propriedades medicinais. A copaíba é uma árvore nativa da América Latina e da África Ocidental, muito predominante no Brasil, nas regiões amazônicas. Também conhecida como copaibeira, pau de óleo, óleo de copaíba, e é uma planta de grande porte, podendo atingir até 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. A copaíba vive cerca de 400 anos. Os frutos produzidos pela copaíba são sementes pretas e ovais, com uma região amarelada. Elas são muito ricas em lipídios, mas os produtos mais utilizados a partir dessa árvore é o óleo produzido por ela, que não tem a ver com os frutos. O óleo de copaíba é extraído do tronco da árvore e é usado para fim medicinal nas indústrias cosmética e farmacêutica com função de antibiótico, anti-inflamatório e cicatrizante. Agora vamos lá que interessa mesmo, a aplicação do óleo de copaíba. O óleo de copaíba foi apelidado de bálsamo da Amazônia, devido às suas qualidades. Dentre os diversos benefícios do óleo de copaíba para a sua saúde estão os seguintes. Vamos lá agora? Potencial antisséptico e antitetânico. Vai notando aí. Expectorante. Aplicação de 4 gotas do óleo de copaíba misturado com mel na expectoração. Ajuda na expectoração. Infecção. Gargarejo com óleo ajuda na inflamação da garganta e amigdalite. Também é eficaz para infecções genitais e hemorroidas. Antitumoral. Capacidade de agir contra a célula cancerígena responsável pelo câncer de mama, de próstata e de colo. Em outros lugares você vai falar, você vai achar coisa que fala dele, foi que ele cura no mínimo 9 tipos de câncer. É pouco, você quer mais? Contra reumatismo e dores musculares. Faz massagem com óleo de copaíba, ativa a circulação. Fazer massagem com óleo de copaíba ativa a circulação sanguínea, aliviando dores, reumatismo e inflamação. Também auxilia no tratamento da gota. Doença da pele. Doença de pele por ser anti-inflamatória. Quando aplicado sobre região afetada, auxilia no tratamento de dermatites urticárias, psoríase, acnes, herpes, feridas, leishmaniose, picada de inseto e picada de cobra. E hemorragia também.
Na pele, pode auxiliar na eliminação e redução de cicatrizes, celulite e estrias. Se aplicado em região com marcas e mancha, o óleo de copaíba auxilia no clareamento quando misturado com outros óleos vegetais, como o de rosa mosqueta. É um óleo emoliente, auxiliando na hidratação e maciez da pele, além de regenerar o colágeno, melhorando a elasticidade da pele e deixando-a com um aspecto firme e jovem. Nos cabelos, também possui benefício, razão pela qual o óleo de copaíba é utilizado nas indústrias cosméticas na fabricação de shampoos e de cremes hidratantes. Ele equilibra a oleosidade, trata a micose, caspa e seborreia do couro cabeludo. Protege os cabelos tingidos e deixa o fio brilhante e macio. Mas seus benefícios não param por aí. É um óleo muito utilizado industrialmente. Por ser uma fonte rica em hidrocarboneto, o óleo extraído de copaíba vem sendo usado como combustível misturado no óleo diesel. Além de ser um componente usado na formulação de shampoo, é muito utilizado como fixador de aroma em perfume. Serve também como ingrediente para fazer sabonete e sabão. Olha, aí para nós aí, ó. Na indústria alimentícia, o óleo de copaíba serve como aditivo alimentar, sendo um produto aprovado pela Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Isso é besta, bebê. Afinal. Também é usado na odontologia, na formulação de cimento para obturação. A mistura com o óleo de copaíba evita irritação e proliferação de bactérias. A extração, diferentemente da maioria dos óleos vegetais que são extraídos a partir da semente dos frutos, o óleo de copaíba é produzido no caule da planta, ou seja, é um produto natural existente no tronco da copaíba. O óleo resina produzido no tronco é produto de desintoxicação do organismo vegetal e funciona como defesa da planta contra animal, fungos e bactérias. O método de extração do óleo é dado por meio de perfuração do tronco da copaíba. No entanto, deve ser feito adequadamente para não prejudicar a árvore. Antigamente, os troncos da copaíba eram cortados com um machado, aquilo que eu te falei, né, no começo, o que facilitava a obtenção de grandes quantidades de óleo. Mas, como dá para imaginar, essa prática era causadora de excessivo desmatamento da espécie, levando à morte às árvores, impossibilitando sua recuperação para uma nova retirada do óleo. Se não fosse feito com cuidado, tem que acabar matando a árvore mesmo. Tendo em vista essa situação, novas técnicas foram adotadas. Uma delas é considerada não agressiva e atualmente a mais usada. Consiste na utilização de um trato que fura o tronco sem prejudicar a árvore, possibilitando sua recuperação para que nova extração de óleo de copaíba possa ser feita futuramente. A extração do óleo de copaíba deve ser feita em árvores bem antigas, com mais de 100 anos, e que possuam galhos secos no topo, pois elas têm maiores quantidades de óleo no seu interior. Eu sabia disso, não. As árvores novas de copaíba não possuem óleo e pode se prejudicar gravemente caso seja perfurada. Quando o tronco é furado, o óleo começa a escorrer através dos orifícios e é recolhido em um recipiente. Após a coleta, o orifício deve ser fechado para que não haja infecção e ataque de inseto quando recupera a vedação e a retirada para a nova colheita do óleo da copaíba. Ele é um composto de 72% de sesquiterpeno. Ai, meu Deus do céu, que sesquiterpeno. Hidrocarboneto e 28% de terpeno, ácido carboxílico. Ai, meu Deus do céu, que nome complicoso. No entanto, a composição pode variar conforme o tipo de copaíba, idade da árvore, solo e outros fatores. Os sequesterpeno encontrados no óleo da resina são cariofileno, responsável pela ação anti-inflamatória, antifúngica e antiedêmica.
O bisaboleno é ação analgésica, dentre outros muitos compostos, né? São os sesquipenos, os responsáveis pelo aroma do óleo de copaíba e por suas propriedades antiviral e anti-úlcera. Tá vendo? Não é ruim não, meu filho. Os de terpeno presentes no óleo de copaíba são responsáveis pela maioria de suas propriedades terapêuticas. Entre elas são o ácido copaífero, ácido copálico, ácido calavênico e colavenol. O ácido copálico é conhecido como marcador de copaíba, pois é um componente presente em qualquer óleo de copaíba, independente do tipo do solo da árvore. Para que todas as aplicações deve ser utilizado óleo 100% natural, puro e livre de substância química nociva à saúde. Pois é, criatura. Aí, acredita se quiser. Eu, como já te falei no começo, aqui em casa eu uso e aqui em casa todo mundo usa. Como você já deve ter percebido nas imagens, até meu netinho mais novinho aqui, que de 1 ano e pouquinho, ele já sabe que quando um pernilongo, um mosquito pega ele já sai doido percurando o óleo para passar. Ele mesmo consegue pegar o vidrinho para nós passar para ele. Então você já sabe que alivia a dor, né? De picada, de irritação de pele, alergia, né? Que essas alergias tem, piniqueira de grama, esses trem que é uma coceira, piniqueira no corpo. Ele é muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, clica aí no gostei, não esquece de esparramar, de compartilhar nas suas redes sociais. E escolhe mais um para você assuntar. Se você não é um inscrito, aproveita agora, se inscreve no nosso canal. Como você está vendo, o nosso canal ele é pau para toda obra, né? Que nós dá coisa com os 4 pés. Nós falamos que o nosso canal é um setor de informação, nós quer usar ele como informação. E tudo aquilo que é bom, nós quer passar para frente. Assim que nós descobrir e testar, nós passa mesmo. Se você quiser acreditar em nós, bom para você. Se você não acreditar, nós continuamos desse tipo. Um abração para você, até o próximo vídeo e naf, neném.